Olá, bem-vindos ao programa Manhã Viva. Que alegria começarmos o nosso dia juntos aqui pela nossa TV Canção Nova Portugal. Eu quero acolher a todos que nos acompanham. É um gosto para nós entrarmos aí na sua casa, no seu trabalho. Não sei de onde você está a acompanhar o Manhã Viva de hoje, mas é um tema muito interessante para nós refletirmos. Olha, o tema de hoje é educar para a paz. Precisamos muito de paz nesses dias que vivemos, não é verdade? Acho que nunca nós sentimos tanta necessidade de ver um mundo mais cheio de paz do que nos dias de hoje. Então, aqui conosco no estúdio já está a professora Tereza Almeida Cravo. A professora Tereza veio da Universidade, da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Olha que maravilha, sempre muito bons profissionais que vêm aqui à Canção Nova, sempre pessoas preparadas e que a Divina Providência também nos envia. E ela vai conversar conosco sobre esse tema, então. Ela leciona na Universidade de Coimbra, então hoje nós vamos ter uma conversa riquíssima que vai nos ajudar imenso e também apontar caminhos, não é? A todos nós todos somos construtores da paz. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos, né? E vamos conversar sobre este tema, porque nós vivemos neste mundo marcado por conflitos e desigualdades. Tem aqui, infelizmente, perto de nós, uma guerra já há 3 anos e tantas outras guerras, as pequenas guerras também que nós convivemos e lidamos com elas, não é? Então, hoje nós vamos conversar sobre esse tema. A convidada, como eu dizia, a professora Tereza, ela é professora de Relações Internacionais. Então, nós vamos já entregar a Deus o nosso programa, pedindo ao Espírito Santo também discernimento para nós compreendermos aquilo que vamos conversar, que vamos refletir e também tirar lições para a nossa vida e para que nós todos possamos ter atitudes de mudança. Então, vamos entregar a Nossa Senhora o nosso programa. Quero entregar também a nossa convidada, entregando cada telespectador, cada benfeitor da família Canção Nova Portugal que nos acompanha agora. Confiamo-nos às mãos da Virgem do Rosário de Fátima, que é a mãe da Canção Nova. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós e dai-nos a paz. Muito bom dia, professora Tereza. Bom dia. Que alegria recebê-la, agradecendo já a disponibilidade, não é? De vir até nós aqui em Fátima. A professora deve ter vindo de Coimbra. Sim, é um gosto estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. E para falar desse tema tão necessário, não é, professora? Tão atual, acho que nunca a gente teve tantos assim apelos, não é? Em todos os meios de comunicação para que realmente nós encontremos essa paz, não é? Que todos anseiam. Então, eu queria que a professora, que leciona uma cadeira de Relações Internacionais na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e também é investigadora do Centro de Estudos Sociais. Então, eu queria que você começasse falando um pouco de si, né? Como é que foi para essa área das relações internacionais, um pouco da sua trajetória acadêmica? Sim. Eu comecei, portanto, eu tirei a licenciatura em Relações Internacionais na Universidade de Coimbra, onde eu agora leciono. Inicialmente porque tinha bastante interesse nas questões de política internacional e, portanto, dos vários cursos à minha disposição quando eu era uma jovenzinha à procura do que é que queria fazer em termos de grau universitário, pensei que Relações Internacionais seria efetivamente o que mais se alinhava com os meus interesses e foi, de facto. Eu gostei muito de tirar a licenciatura onde tirei.
E há uma espécie de código genético das relações internacionais em Coimbra que se mantém, que é um estudo virado para a paz e os conflitos, para os direitos humanos, para a cooperação para o desenvolvimento, e uma ideia de que o mundo como ele está não é efetivamente como ele deveria ser e que nós devemos procurar utilizar os instrumentos à nossa disposição, do ponto de vista científico, para conseguirmos transformar o mundo num sentido mais pacífico, solidário, seguro, etc. E, portanto, eu, quando estava a fazer a licenciatura, comecei a interessar-me mais especificamente sobre as questões da paz e dos conflitos, e depois tirei um mestrado em Inglaterra, na Universidade de Bradford, em Estudos da Paz, precisamente, ou seja, em que falámos sobre várias dessas temáticas e tive a oportunidade para as aprofundar. E depois voltei e comecei a dar aulas, não é, em relações internacionais, e fui-me especializando nesta área. Depois também fiz o doutoramento em Inglaterra, em Cambridge também, falando sobre as relações entre os Estados do Norte Global e do Sul Global e essas relações mais ou menos conflituosas e como é que conseguimos ter um mundo mais justo, mais equitativo, etc. E, portanto, tive a oportunidade de ir aprofundando, sendo que a minha leitura das relações internacionais é uma leitura muito crítica da forma como nós coexistimos, e acho que há muito a fazer do ponto de vista dessa transformação de que eu falava, e é isso que eu agora não só investigo, mas também ensino. Eu ensino cadeiras como dinâmicas da paz e dos conflitos, intervencionismo global, construções teóricas da paz, portanto tenho aproveitado do ponto de vista do ensino para fazer essa transmissão de conhecimento que acho que é essencial. Que maravilha! E assim, tão jovem, com essa trajetória já, né? sou bastante menos jovem do que está a assumir, mas obrigada, Vânia. Que maravilha. Eu vou tratá-la por Tereza. Sim, por favor. Eu queria que você começasse falando para nós o que é essa paz, né? Como é que a gente pode definir essa palavrinha pequena, tão desejada, não é? Mas às vezes eu acho que muitos de nós a confundem também. Eu acho que não há e não deve haver uma definição única de paz, no sentido de que o conceito de paz tem que ser sempre um conceito plural, em que aquilo que a Vânia entende como sendo um mundo pacífico vai ser necessariamente diferente da forma como eu entendo um mundo pacífico. Encontrar-nos-emos, certamente, mas as suas preocupações em relação àquilo que, do ponto de vista cotidiano, representa um mundo em paz, vai ser sempre diferente porque nós temos experiências diferentes, temos entendimentos diferentes. E tentar suprimir esse pluralismo não é boa ideia. A paz significa várias coisas. A paz significa liberdade, igualdade, e depois nós concretizamos essas noções de igualdade e liberdade de formas diferentes nas nossas vidas. E tem que haver essa abertura, portanto, um conceito de paz fechado, uma definição única não é aquilo que nós queremos para um mundo em paz, porque as pessoas têm direito a encontrar os seus próprios caminhos. E, aliás, há sempre aquela frase de que a paz não é o destino, é o caminho, não é? E nós vamos, de acordo com as nossas próprias vidas, fazendo isto de formas diferentes. E, portanto, eu acho que é importante pensarmos assim. Se quisermos pensar um pouquinho mais em termos teóricos, a definição mais teórica faz-nos aqui uma distinção e diz-nos que a paz não é só a ausência de guerra, mas é a ausência de violência. Ou seja, de violência que tanto pode ser violência em larga escala, como é efetivamente uma guerra, como pode ser violência nas escolas onde estão os nossos filhos, nos nossos locais de trabalho, e, portanto, é importante entender a paz não apenas naquela lógica que nós temos na cabeça, talvez, quando pensamos em dois exércitos militarizados a encontrar-se num campo de batalha. A paz é o calar das armas, claro, mas também é muito mais. E nós, por exemplo, aqui na literatura usamos dois conceitos, o conceito da paz negativa e o conceito da paz positiva. E a paz negativa é exatamente a ausência de violência direta, ou seja, o calar das armas, as situações em que não há insegurança física, etc. Mas aquilo para onde nós devemos caminhar e o mundo que nós queremos é da paz positiva, que é um espaço de liberdade, um espaço de igualdade, um espaço de justiça, um espaço em que nós tenhamos relações comunitárias, em que estejamos verdadeiramente integrados, e isso sim é a paz. E depois todos nós encontramos caminhos para chegar lá, mas é importante ter este horizonte aberto, do ponto de vista de definição. Eu achei interessante, porque realmente não é ausência de guerra, não é? Não é só ausência não está de guerra. Relacionado só a se há ou não uma guerra perto de nós, né? É muito pouco e muito limitador se a nossa definição de paz for só isso. Sim. E eu, por exemplo, eu faço
umas sessões o Centro de Estudos Sociais tem um programa que se chama SES Vai à Escola e os investigadores fazem sessões em escolas secundárias. Nós damos aulas ao nível universitário, mas depois fazemos estas sessões ao nível das escolas secundárias. E o exercício que eu costumo fazer é de perguntar aos estudantes, e eles variam muito de idade, porque eu faço para estudantes do 9º ano, mas para estudantes do 12º também, e estes estudantes, eu costumo-lhes perguntar o que é que eles entendem por violência, quais são as manifestações de violência que mais os preocupam. E depois também lhes faço perguntas sobre como é que eles entendem a paz. E as perguntas são sempre muito diversas e são muito interessantes por causa disso. Por exemplo, é muito normal nestes contextos escolares os estudantes responderem a qual é a forma de violência que vos preocupa, dizerem, por exemplo, bullying, não é? E, portanto, reagirem e não pensarem logo em guerra, porque, felizmente, os estudantes das escolas secundárias em Portugal não têm que lidar diretamente com esse fenómeno, ao contrário de muitas outras sociedades e muitos outros estudantes em idade escolar, não é? Verdade. Mas aquilo que os preocupa e que faz sentido que seja a sua preocupação é o tipo de relações que têm com os seus amigos e os seus colegas no espaço escolar e, portanto, aí a violência manifesta-se também e aí também é possível fazer as coisas de outra maneira para que essas relações sejam mais pacíficas. E, portanto, era mais nesse sentido que eu estava a falar há pouco, não é? De que é importante também percebermos quais são as preocupações e o que é que as pessoas entendem por violência, o que é que entendem por paz. Na paz, por exemplo, há muita gente que refere nessas perguntas que eu faço o paz interior, que é algo que nós, católicos, entendemos de uma forma religiosa, mas não tem que ser necessariamente de uma forma religiosa. Portanto, como é que nós nos sentimos em tranquilidade, em harmonia, não é? Isto tem muito a ver com a nossa percepção, com a forma como vemos o estado da nossa vida, o estado das nossas relações. Eu acho que é importante, embora nós tenhamos assim uma visão mais limitada do que é paz e do que é guerra, não é? Pensarmos de forma mais alargada. Verdade. E a Tereza começou a falar já da questão da educação para a paz, né? Quando citava aí já esse trabalho com estudantes que nem estão na universidade ainda, né? Mas que é necessário. De que forma, na sua visão, na sua experiência, a educação contribui para a construção desta paz? A educação é essencial aqui. E podemos entendê-los de várias formas. Uma que eu penso que todos nós entendemos tem a ver com a lógica da transformação de mentalidades, não é? Que é um trabalho que tem que ser feito das gerações mais novas até às gerações mais velhas e é um trabalho contínuo, certo? Ou seja, nós temos que entender que se nós temos as sociedades viradas para a guerra, viradas para a violência, preparadas constantemente para atos violentos, são sociedades que vão ser mais violentas. E é preciso desconstruir, e para desconstruir isso é preciso, de alguma forma, transformar as mentalidades e começar desde pequena a ajudar as crianças a entenderem como é que se pode viver em sociedade de forma mais pacífica. E, portanto, desse ponto de vista, é importante percebermos que a escola, não é? O sítio onde a educação formal, pelo menos, não é? Em que a educação formal tem lugar, não é apenas um local de transmissão de conhecimento, é um local de construção de valores. A paz é um valor essencial e que precisa de ser transmitido e construído na mentalidade dos jovens, das crianças, dos adultos, decididamente também. E, portanto, o espaço da educação é aqui essencial para construirmos sociedades mais pacíficas, mais justas, mais solidárias, desse ponto de vista. Depois também acho que há algo que é talvez mais pragmático, que é o espaço da escola, onde essa educação para a paz se dá. É um espaço em que, quer dizer, os estudantes têm a necessidade de aprender técnicas de resolução pacífica de conflitos, certo? Todos os espaços são espaços onde há tensões, onde nós divergimos, onde nós temos entendimentos diferentes. Às vezes esses entendimentos, essas ideias diferentes podem chocar. E o importante não é impedir que elas choquem. O importante é que elas tenham um espaço para se encontrarem, para haver um diálogo e para haver uma resolução pacífica de disputas, de conflitualidade, etc. E se nós pensarmos, as escolas são um espaço onde isto acontece sempre, certo? Seja quando estamos a fazer um trabalho de grupo, não é? E, portanto, temos que interagir e que lidar com divergências de opinião, com a forma com culturas diferentes de trabalho, etc., com os nossos colegas. De alguma forma, é uma espécie de laboratório em que nós já estamos a preparar as crianças para lidar com
essas tensões, esses conflitos que existem naturalmente, não é? Sim. E tentar encaminhá-los para uma solução que é uma solução de maior consenso, de tentar entender onde é que está o terreno comum, onde é que nos encontramos e em vez de onde é que apenas nos divergimos. Portanto, a escola é interessante nisso, não só funciona efetivamente como um espaço de construção de valores, mas há uma espécie de laboratório aqui pragmático em que nós aprendemos a lidar com os outros de certa maneira. Sim. E podemos aprender a fazê-lo de forma muito prejudicial ou podemos aprender a fazê-lo de forma muitíssimo construtiva e que nos leva efetivamente a ter uma sociedade mais pacífica. Nossa, eu achei tão bacana quando você dizia que ensinar métodos, né, formas de resolver conflitos, porque também se aprende, não é? Exatamente, sim. O jovem, né, a criança, ela precisa ser treinada também nisso, não é? Não é um improviso, né, Tereza? Exatamente, exatamente. Achei fantástico também quando você dizia que tem que haver uma mudança de mentalidade. E aí, enquanto você falava, eu me recordava de uma palavra que diz, da Bíblia, que renovai a vossa mentalidade. Sim, então, se não há forte, né, isso, né, quer dizer, lógico que vocês não estão falando sobre isso lá, né, os educadores, mas reporta também uma questão evangélica, né, que é preciso renovar a mentalidade para que a pessoa realmente, para que tenha uma mudança, né? Sim. As formas de pensar, não é? E eu queria que você falasse quais são os obstáculos, as maiores dificuldades que, enquanto educadora, né, você acha que não só você, mas os outros educadores enfrentam para implementar nas escolas essa educação? Sim. Eu acho que depende dos contextos, não é? Há contextos em que a educação para a paz são um desafio enorme. Por exemplo, se estivermos a falar de contextos de conflito ou de pós-conflito, em que a educação para a paz tem desde obstáculos mais básicos, como as crianças irem à escola para que se possa efetivamente dar essa educação formal, ou as crianças estarem junto das suas famílias, porque o espaço familiar é também um espaço de educação para a paz, sem dúvida nenhuma, não é? E, portanto, há situações em que crianças que estejam deslocadas, que não estejam junto das suas famílias, que não possam ir à escola, em que esse é um obstáculo, quer dizer, do mais básico possível do ponto de vista de nós conseguirmos chegar a essas crianças. E, portanto, da educação para a paz estar acessível a toda a gente, nomeadamente às comunidades mais vulneráveis. Nós, em situações como em Portugal, temos bastante menos esse problema, certo? Porque conseguimos chegar à esmagadora maioria das crianças. Temos, eu acho, algum cuidado com comunidades mais vulneráveis e a tentativa de as trazer para o espaço da educação formal, não é? E, portanto, esse problema é menos grave em situações ou em sociedades como a sociedade portuguesa, mas ainda assim é um esforço que tem que ser um esforço contínuo e isso implica uma vontade política muito grande. E eu acho que não me parece que seja ainda muito claro para todos os governos nas várias sociedades, ocidentais e não ocidentais, que é preciso ativamente procurar a educação para a paz, introduzir a educação para a paz como matéria, como algo que precisa de ser transmitido, e isso não existe na maior parte das escolas. Eu acho que, por exemplo, a disciplina da cidadania tem alguma parte disso, mas era importante que reforçasse, embora a minha opinião até seja aqui mais numa lógica transversal, ou seja, que todas as disciplinas de alguma forma contribuam e concorram para este objetivo e não apenas uma espécie de disciplina à parte. Mas isto existe de facto uma vontade política que eu acho, e uma vontade política que parte de um reconhecimento desta necessidade e eu até diria a palavra desta urgência neste momento. Urgência. Portanto, esse obstáculo para mim é um obstáculo bastante difícil de ultrapassar. Eu acho que nós ainda temos muito o problema que o fundador dos Estudos para a Paz, em termos científicos, que é o Jon Galtung, que era um norueguês, na década de 60 dizia: nós não podemos ter medo de usar a palavra paz. E eu acho que nós ainda temos esse problema, que é a paz muitas vezes, ou falar em educação para a paz, falar em paz, é entendido como algo muito utópico e ninguém discorda, mas também ninguém quer concretizar. E, portanto, isso é um problema, porque, obviamente, a paz tem materialização concreta e ela deve ser, efetivamente, promovida ativamente e não apenas entendida como algo utópico que nunca vai chegar. Então, Tereza, e a sua fala mostra claramente, os professores têm um papel importantíssimo, não é? Na formação, né? Não só a disciplina específica, não é? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, esse papel assim do educador
Sim. Eu acho que se nós pensarmos no tempo que as nossas crianças... Eu sou mãe e infelizmente sou mãe, trabalho, as crianças estão na escola, o que quer dizer que os meus filhos passam a esmagadora maioria do tempo durante a semana com os professores na escola. E, portanto, a sua função na vida de uma criança é imprescindível e é mesmo muito forte do ponto de vista de tempo e de qualidade de tempo que passam com as crianças. E, portanto, seja das crianças mais pequenas, seja ao nível universitário, não é? Por cima, em muitos casos, os estudantes universitários estão deslocados das suas famílias, o contacto que eles têm regularmente é com as aulas, com os professores das aulas, etc. Portanto, eu acho importante que os professores consciencializem, não é? De que a sua missão, novamente, não é meramente de transmitir conhecimento científico, mas que há uma lógica de construção de valores que é importante. E isso é muito fácil de perceber até mesmo pelo tipo de debates que acontecem nas aulas. Aqui, obviamente, das crianças mais pequenas até aos estudantes universitários há uma diferença muito grande, mas os debates sobre questões vão aparecendo nas aulas muito, muito cedo, não é? Os meus filhos chegam a casa e fazem-me perguntas sobre questões de política internacional, sobre a guerra, porque eles ouvem, também falam nas escolas e eles estão na escola primária, não é? Portanto, há aqui, obviamente, no nosso caso de estudantes universitários, nós fomentamos mesmo esse debate. E esse debate tem que ser conduzido do ponto de vista pedagógico com responsabilidade, com cautela, com orientação, porque o debate, obviamente, no meu entender, há linhas vermelhas que não podem ser ultrapassadas e é importante que nós tenhamos isso em consideração. E a nossa vocação é uma vocação que tem que ter um forte sentido ético na maneira como debatemos assuntos que são assuntos que podem ser mais polarizantes, que podem ser sensíveis para os alunos que estão em sala de aula. E, portanto, nós temos aqui um papel muito importante a desempenhar do ponto de vista de pedagogia, do ponto de vista ético. Em salas de aula, por exemplo, em que há uma diversidade cultural muito grande, que é ótimo. Eu adoro dar aulas em que existem estudantes de várias nacionalidades, várias religiões, porque isso obviamente traz uma riqueza enorme ao debate, mas é um debate que precisa ser digerido com cautela, com princípio de prudência, com princípio de sensibilidade cultural, sensibilidade em relação às experiências pelas quais as pessoas podem ter passado e que não nos dizem, mas que podem estar a sentir naquele momento. E, portanto, é importante digerir esses debates com esse sentido ético, esse sentido de responsabilidade. E estarmos conscientes de que esse papel é nosso. O nosso papel não é apenas chegar, debitar matéria e ir embora. Não pode ser. Não é. E assim, eu falo um pouco da minha experiência, porque eu também estive em sala de aula muitos anos no Brasil, né? E a gente percebe, ouvindo-te, né? Eu estava a me recordar como que a nossa postura, a nossa forma de conduzir influencia os alunos, os jovens, não é? Influencia muito. Imenso. E assim, esse ambiente, né? Você dizia, você gosta do ambiente plural, né? E hoje eu ouvia um sacerdote dizendo na homilia que um espaço onde todas as pessoas pensam da mesma forma, não há crescimento nenhum ali. Sim, exatamente. Então, é exatamente o que você falou, né? Vai haver crescimento nas diferenças, né? Na forma como lidamos. Ô, Tereza, e a família? Qual o papel da família? Porque se o educador tem esse papel tão importante na formação, imagina os pais, não é, Tereza? Sim, sem dúvida nenhuma. Ou seja, mesmo não retirando nada ao que eu disse do ponto de vista da quantidade de tempo que as nossas crianças passam nas escolas com os professores, o ambiente formativo da família é imprescindível, é essencial, é suposto ser um espaço seguro precisamente para ter este tipo de conversas também. E as crianças são muito curiosas e interpelam-nos e, portanto, nós também temos que ter esse cuidado que eu estou a falar do ponto de vista dos professores, nós também temos que ter enquanto pais, enquanto tios, enquanto amigos da família, não é? E, portanto, percebermos que esse ambiente é um ambiente, novamente, de construção de valores e tentar desconstruir esta ideia de que não conseguimos criar sociedades mais pacíficas, que as sociedades não devem ser solidárias e devem ser egoístas. Portanto, muitas destas conversas começam em casa, se consolidam-se em casa e, portanto, é importante que os próprios pais tenham noção da forma como falam em casa, da forma como explicam estas coisas. E eu acho que se nós tivermos em consideração de que cada vez que falamos temos que ter este horizonte das sociedades mais pacíficas, das sociedades mais solidárias em mente,
conduzimos estas conversas em casa de outra maneira, transmitimos estes valores de uma forma muito mais substanciada e, portanto, preparamos os nossos jovens para eles próprios serem agentes de mudança e conseguirem transformar a sociedade, porque acho que é importante reconhecermos que nós não estamos a deixar esta sociedade aos nossos filhos da melhor forma, pelo contrário. Acho que devemos ser muito críticos do mundo que estamos a criar, do mundo que lhes estamos a deixar. E se há alguma... Eu tenho alguma ansiedade desse ponto de vista. Eu, às vezes, paro para pensar. Alguém que estuda as relações internacionais e que estuda especificamente a paz e a conflitualidade e a violência, que nos entra pelas televisões adentro, eu, às vezes, tenho aqueles momentos de, meu Deus, eu trouxe filhos a este mundo. É verdade. E sinto uma responsabilidade acrescida, no sentido dos meus filhos contribuírem para que o mundo seja um mundo melhor e que sejam eles próprios agentes dessa transformação social. E isso tem que começar com conversas em casa e tem que começar com guiá-los nesse sentido. E, portanto, acho que a nossa responsabilidade parental é enorme. É enorme. E insubstituível desse ponto de vista. Insubstituível, verdade. E é tão bom ouvir-te, não só como profissional da área, né? Formadora de estudantes universitários, mas como mãe. Como mãe, isso é a riqueza. Como mãe angustiada. Olha, essa é a riqueza da Canção Nova, né? De ter a graça de ter esses profissionais que também vai com a sua vida, né? Com a sua experiência. E tão bom você trazer esse lado também, essa visão, né? Como mãe, a sua preocupação, eu acredito que é a diferença que faz. E todos que acompanham também, como eu, né, sentiram-se tocados pelo testemunho também, pela preocupação, não só de uma profissional, mas de uma mãe. Tereza, que maravilha! Olha, chegamos ao fim do primeiro bloco. São muitas questões que a gente não consegue conversar tudo, né? Mas eu tenho certeza que quem acompanhou esse primeiro bloco gostou imenso e fez uma profunda reflexão sobre o nosso papel também como pais, formadores, educadores, né, professores, enfim, como sociedade que somos, o papel que nós temos aí de ser esses agentes construtores da paz. Então, nós vamos fazer um intervalo pequeno, já voltamos aqui com a Tereza para continuar essa conversa tão rica sobre educar para a paz. Estamos de volta com o segundo bloco do Manhã Viva de hoje, Educar para a Paz. Esse é o tema que nós estamos abordando hoje. E para falar desse tema, convidamos a professora e investigadora Tereza Almeida Cravo, da Universidade de Coimbra. Ela leciona Relações Internacionais, já partilhou conosco aqui. Quem não acompanhou o primeiro bloco pode voltar depois, porque esse programa fica gravado no YouTube, e assistir toda a reflexão que a Tereza fez conosco sobre essa necessidade, não só nas escolas, né, mas também nós, como família, de formarmos as crianças, nossos jovens, sobre este tema, né, tão necessário. Então, nesse segundo bloco, nós vamos explorar os desafios que o mundo enfrenta atualmente na promoção da paz através da educação. Então, a Tereza vai continuar conversando aqui conosco e nós vamos aproveitar bastante o tempo, porque ela tem muito conteúdo, muita coisa boa para nos ensinar com a sua experiência. Não vamos perder tempo, né, Tereza? Eu quero começar as questões aqui para nós refletirmos no segundo bloco, falando de uma figura emblemática, né, que ainda estamos, assim, também impactados com a perda dele, que foi o Papa Francisco, né? Um grande promotor, eu tenho certeza que marcou também assim. Muitíssimo, sim. Não é? Olha que maravilha, nada é coincidência, né? Então, o Papa Francisco, ele foi essa voz global que lutou pela paz. Eu tenho uma coisa assim que me marca tanto nele, quando as mídias sociais mostravam, né? Todas as manhãs ele telefonava para o padre na faixa de Gaza. Então, assim, aquilo marca-nos e a gente vê alguns vídeos ele perguntando: comeram hoje, meu Deus, no meio de uma guerra onde crianças estão? Ele fazia essa pergunta
para o padre. Então, assim, um pai, né? Um pai. E ele teve essa preocupação não só com a paz, mas com a justiça social, com a dignidade humana, com a inclusão, não é? A famosa frase, né? A igreja para todos. Então, eu queria que você falasse um pouco para nós em que medida você acha que essa mensagem do Papa, essa postura, influenciou nesta formação. Eu acho que o Papa Francisco foi exemplar naquilo que nós temos estado a conversar até agora em relação a colocar a paz como um conceito central e como um discurso central daquilo que é, e portanto, de ocupar o espaço público com esse discurso. E fê-lo, acho que de uma forma extraordinária também do ponto de vista de resgatar uma tradição, que é uma tradição católica, cristã. Uma tradição cristã que tem a ver com as sociedades mais pacíficas, que tem a ver com a não-violência, porque nós temos muita tendência para olhar para a tradição cristã naquilo que ela teve de violento, e nós temos que o admitir, que o reconhecer, que perceber exatamente onde é que nós erramos desse ponto de vista, mas temos muita tendência para olhar para os aspectos mais violentos da forma como a Igreja, nomeadamente a Igreja Católica, se impôs no mundo, etc. Mas há uma tradição, que é uma tradição que vem claramente de Jesus Cristo, não é? Do ponto de vista de relações pacíficas, da não-violência. Os primeiros cristãos que seguiram a Jesus Cristo foram exemplares numa lógica de não-violência, numa lógica de tentativa de desconstrução de uma ordem mundial onde eles existiam, que era extraordinariamente violenta, e fazê-lo através de formas pacíficas. E eu acho que esse discurso estava bastante escondido do ponto de vista daquilo que eram as hierarquias mais elevadas da Igreja em termos de discurso público. Eu não estou a falar em relação àquilo que é o discurso que nós temos nas nossas paróquias, etc., que eu acho que faz jus a essa tradição, mas eu penso que o Papa Francisco traz este discurso para o espaço público de forma flagrante. E era preciso esse resgate, era preciso que esse discurso fosse feito dessa maneira. E eu acho que o Papa Francisco teve noção que era preciso fazê-lo, e ainda por cima, não é, em termos de papado, está a assistir a esta transição geopolítica, que é uma transição muito instável, com imensa violência, e entendeu que era preciso haver aqui uma voz, e essa voz foi essencial e foi imprescindível. E acho que devemos todos reconhecer-lhe isso e entender que teve um papel muito importante. E fê-lo, portanto, não só neste resgate do discurso público da paz, mas também em todas as ocasiões em que pôde referir-se a conflitos armados, não apenas aqueles que nos entram pelas televisões adentro e que estão altamente mediatizados, como da Ucrânia ou como a da Palestina, mas falou sempre em conflitos como os conflitos no Sudão, na República Democrática do Congo. Aliás, visitou a República Democrática do Congo pouco tempo antes, não é? Em 2023. Verdade. E foi perentório em relação aos crimes de guerra que estavam a acontecer. Em relação à situação em Gaza, foi uma voz moral e uma bússola moral em relação ao que é que não é de todo aceitável do que se está a passar em Gaza. E fê-lo com convicção e, portanto, desse ponto de vista, eu acho que todos lhe reconhecemos que a sua intenção era uma intenção de evitar esta reprodução da violência e contrariá-la. E depois também acho que um segundo ponto muito importante em relação ao Papa Francisco tem a ver com ele ter ido em contracorrente. Portanto, vai em contracorrente em relação a esta reprodução da violência, esta proliferação da violência, mas também em relação a discursos que são discursos xenófobos, racistas, em relação ao outro, em relação aos imigrantes, em relação aos refugiados, e, portanto, teve uma palavra de inclusão numa altura em que a maior parte das sociedades, nomeadamente as sociedades europeias, estão a fechar ao outro, e ele abriu-se ao outro. E, portanto, o seu discurso também, do ponto de vista moral, foi extraordinariamente importante para dizer, quando estão todos os governos a tentar fechar, ele dizer: esse não é o caminho, não é o caminho do estereótipo e da desumanização do outro, o caminho é precisamente o da integração, o da inclusão. E, portanto, também aí num discurso importantíssimo para as sociedades hoje em dia, que é o discurso em relação à forma como tratamos os outros que não reconhecemos como iguais, e como é que se deve desconstruir esse discurso.
Mas acho que talvez salientaria aqui, eu tinha muita coisa para dizer, mas acho que salientaria aqui um terceiro aspecto, que é uma metáfora que o Papa Francisco utiliza, o do hospital de campanha, que eu adoro, que é: a Igreja tem que agir dessa maneira. A Igreja está na linha da frente em muitíssimos destes contextos e tem um papel a desempenhar. E eu acho que é importante nós, enquanto católicos, pensarmos na nossa espiritualidade individual, termos os nossos momentos que são sempre necessários de introspecção, de reflexão interna, mas é preciso ação coletiva, é preciso nós chegarmos ao outro, é preciso nós defendermos o outro em situação em que o outro mais vulnerável está sob ataque. E a metáfora do hospital da campanha é a de inclusão, todos chegam, todos têm lugar e nós estamos aqui para servir. Não é? E para ajudar os outros a estarem em circunstâncias maiores e melhores. E não é só em relação à prestação. Nós temos, as organizações católicas têm aqui, do ponto de vista de função social, uma função imprescindível e eu acho que a desempenham de uma forma muito responsável. As freiras, os missionários, os profissionais leigos, etc., que também estão aqui e que estão nesta linha da frente, não fazem apenas um papel de prestação de cuidados médicos, fazem um papel essencial, que aliás a Vânia falou há pouco, que tem a ver com a da restauração da dignidade das pessoas, a restauração da esperança. Eu acho que o Papa Francisco foi um Papa extraordinariamente esperançoso e que ajudava, não é, a projetar essa esperança. E os hospitais de campanha têm isso, não é? Essa metáfora é o do acolhimento, mas também o do acolhimento para além da mera sobrevivência física, é de tratarmos e de cuidarmos das nossas almas, não é? De garantirmos que as pessoas saem em melhores condições do que entraram. Tudo isso para mim eu acho, por isso é que eu gosto, acho que a metáfora é muito bonita e faz todo o sentido. E acho que uma boa ilustração do papado do Papa Francisco. E penso que o discurso, o primeiro discurso do Papa Leão XIV foi nesse sentido, falou em paz muitíssimas vezes, portanto acho que há aqui uma linha de continuidade que a mim me apraz imenso. Que bom, né? Que a gente pode ver, também perceber no sucessor, né? Exato. Dele, essa preocupação também, esse cuidado, né? Com aquilo que ele começou, né? Exato. Porque o sentimento é esse, de dar essa continuidade. Mas é tão importante essa fala sua para nós, para o nosso público, que é um público católico, né? Para a nossa missão enquanto televisão católica também, né? A Canção Nova é uma TV católica e que a nossa missão também é essa, né? É passar, levar essa paz, construir junto com o nosso povo essa paz. Então, essa sua visão, né, mexe conosco, porque nós somos chamados a fazer isso, né, a viver isso, cuidar, né? O hospital de campanha é a igreja em saída, não é? Então, assim, realmente fica forte para nós esses aspectos do pontificado do Papa Francisco. Agora, eu queria que a Tereza falasse para nós um pouco que nós temos acompanhado as tentativas de articulação da paz com os grandes, com os líderes mundiais, não é? A gente viu que até o Santo Padre tentou, esse também agora está a tentar. Então, eu queria que a Tereza falasse como que se articula de forma global essas relações. Como é que você pode nos fazer compreender, né, o nosso público? Como é que é feito isso, Tereza? Eu acho que aqui a minha resposta é um bocadinho menos otimista, porque, como eu disse há pouco, o Papa Francisco é uma voz importantíssima também porque vai em contracorrente. Ou seja, do ponto de vista dos líderes com capacidade de atuação global, aquilo a que nós assistimos nos últimos anos de forma mais acentuada é no sentido contrário a esta lógica da paz. E, portanto, há muita tendência para desvalorizar a paz como caminho. E nós vemos isso, há estatísticas para isto, ou seja, nós, neste momento, as últimas estatísticas sobre conflitualidade armada mostram-nos um pico de conflitualidade muito elevada, em que os episódios de violência estão a crescer já há vários anos e, neste momento, estão efetivamente com uma incidência muito grande. Estamos a falar de cerca de 50 conflitos ativos, vários dentro de cada país, países que estavam em situação volátil, mas a aguentar-se
e que, entretanto, voltaram à conflitualidade armada. Portanto, as notícias do ponto de vista da incidência da violência são más notícias. E, infelizmente, essa notícia é acompanhada de uma outra má notícia que tem a ver com um decrescimento nos esforços de mediação dos conflitos. E, portanto, há menos atores a quererem ter esse papel de mediação de conflitos e, portanto, os acordos de paz são em menor número e são acordos de paz menos alargados em termos de tema e, portanto, mais afunilados para o cessar-fogo. E, como nós falávamos há pouco, a paz negativa não é o cessar-fogo, só o calar das armas não é suficiente para criar uma sociedade em paz. E, portanto, se nós temos aumento de conflitualidade, diminuição de acordos de paz mais limitados e virados mais para só a dimensão militar e de segurança, deixando todas as outras de parte, do ponto de vista daquilo que é a minha literatura das relações internacionais, as notícias não são boas. E nós temos, efetivamente, líderes mundiais que estão a produzir estas estatísticas, não é? Ou seja, quando nós temos a administração de Trump, que é o líder do país com maior capacidade, a maior potência mundial com maior capacidade de atuação, a dizer que não tem nada a ver com esta conflitualidade que está a acontecer aqui ou ali, não é? E que não tem que ser chamado porque não tem que ser... que não é alvo do seu interesse porque não lida diretamente com os seus interesses geoestratégicos. Esta visão do mundo é uma visão profundamente egoísta e é uma visão que nos deixa amputados do ponto de vista da nossa capacidade de ação, porque temos menos atores a desempenhar este papel e temos atores cruciais, quer queiramos, quer não. Eu sou muito crítica da hierarquia do sistema internacional. Acho que um dos problemas graves do sistema internacional que reproduz esta violência toda é o facto de nós termos atores com muito, muito, muito poder e atores sem poder nenhum. Mas se este é o estado das coisas, que os atores com mais poder tenham um papel do ponto de vista da resolução de conflitos, não é? Que a sua intervenção no mundo seja tendente à resolução de conflitos e não apenas onde é que me interessam onde é que os meus interesses estão, etc. Particulares, né? E eu acho que neste momento há um fechamento a esse olhar para o mundo de uma forma mais positiva, de uma forma tendente à paz. E quando os líderes mundiais fazem isto depois tem uma repercussão a nível local, não é? Há menos, logo para começar, do ponto de vista mais prático, há menos financiamento para esforços de mediação e de resolução de conflitos, certo? E, portanto, isto quer dizer que há organizações que trabalham no terreno, que fazem mediação, organizações que são organizações humanitárias que permitem o acesso às populações mais vulneráveis, organizações, como nós estávamos a falar, que estão vocacionadas para a educação para a paz, que fazem trabalhos nas escolas, etc., que ficam inteiramente subfinanciadas e, portanto, com muita dificuldade em chegar. E depois temos, de alguma forma, esta mentalidade que se os nossos líderes nos estão a dizer que isto, efetivamente, vai ser esta transição que nós não sabemos ainda bem para onde, mas que é altamente violenta, isto causa alguma desilusão, algum desespero, e eu acho que isso é motivador de indiferença, de apatia, e essa é a pior coisa que pode acontecer do ponto de vista da tentativa de mobilização das pessoas para a paz, não é? É as pessoas acharem que não vale a pena. E as organizações acabarem por se tornarem relevantes, não é? E, portanto, isso é um problema grave e eu acho que neste momento essa articulação que existe sempre, porque nós estamos num mundo globalizado e, portanto, o que se passa ao nível macro interfere nas nossas relações micro. Neste momento, aquilo que está a baixar, não é? É um espírito de contrário à construção da paz, não é? Portanto, aqui não tenho boas notícias desse ponto de vista. Mas de quem... E acho que deve haver responsabilização política de quem nos está a conduzir aqui. De quem nós esperamos que viesse, né, as soluções. Então, a gente, pela sua fala, não percebemos ainda ver uma luz no fim do túnel, né? Sim. Então, temos que trazer para nós. Não é, Tereza? Para cada um de nós. Sim, acho que cada um de nós... Fazer a nossa parte. Exatamente. Cada um de nós tem um papel a desempenhar aqui e a forma como a Vânia, aliás, iniciou esta conversa de que todos nós somos construtores da paz é acertadíssima, é exatamente isso. E depois nós temos a obrigação de nos mobilizarmos para pressionar as lideranças políticas para que o caminho seja um caminho diferente, que não seja um caminho de guerra, de puro interesse estratégico, de puro interesse económico e que seja
uma liderança no sentido daquilo que é o bem comum da humanidade e que não está de todo nas suas prioridades, mas tem que estar e nós temos que fazer essa pressão para que ela esteja. Tereza, eu queria muito, né? Não vou perder essa oportunidade que você mostre a sua visão sobre a questão das redes sociais hoje, né? Já que nós trazemos para nós a responsabilidade, vamos fazer a nossa parte, né? Se os grandes não estão fazendo a deles, nós vamos fazer a nossa parte. Como que nós devemos nos portar para que, a partir desse local hoje, que é acessível a toda a gente, né? Eu acho que é muito difícil hoje uma pessoa que não esteja ali nas redes sociais, não é? É bem raro, não é? Como é que nós podemos transformar esse ambiente, Tereza? Porque também a gente percebe muita violência, muita guerra. Sim, é um ambiente muito agressivo. Muito agressivo, não é? Em que a pluralidade de opiniões passa muito depressa para ataques diretos pessoais, ataques feios, ataques que são desproporcionais. Cancelamentos. Sim. Não é? Eu acho que há aqui... Portanto, há um problema que as sociedades já identificaram, que é um problema da desinformação. O problema da desinformação combate-se com mais educação e educação que seja uma educação no sentido de leitura crítica da realidade. Certo? O que eu faço enquanto professora do ponto de vista pedagógico é interpelar os meus estudantes no sentido precisamente deles saberem interpretar a informação que lhes chega. E isto aqui, as famílias têm um papel, as escolas têm um papel no sentido dessa formação mais pedagógica, dessas técnicas que são precisas para que todos nós consigamos olhar para a realidade e ler a realidade de forma crítica e interpretar a informação que nos chega. Depois, obviamente, há aqui alguma, e aqui vou voltar a apelar ao meu papel de mãe, não é? Acho que há aqui depois uma função de limitação que também é a nossa. Ou seja, redes sociais em crianças muito jovens que não são consequentes na forma como escrevem. E porque não têm ainda essa responsabilidade, ou seja, não têm a noção do efeito que têm sobre o outro. E, portanto, embora possam ser responsabilizados, nós precisamos de entender que aquele mecanismo é um mecanismo que não é adequado às suas idades. E, portanto, quando nós ouvimos falar em grupos de crianças nos WhatsApps e nas redes sociais, etc., em que as coisas começam a tomar um tom muito agressivo, etc., nós primeiro temos que entender porque é que isso acontece, ou seja, as crianças têm pouco noção do impacto que aquilo tem na realidade e depois temos que ter um papel de responsabilidade parental no sentido da limitação, porque nem todas as crianças de uma certa idade não devem estar expostas a isto. E não devem estar expostas no sentido de sofrerem essas agressões e não devem estar expostas a uma plataforma em que a agressividade possa surgir de forma mais inconsequente e em que também devem ser responsabilizados, mas também que precisamos de entender porque é que essas plataformas puxam esse tipo de reação, não é? E estimulam essa agressividade. E, portanto, em determinadas... Acho que para adultos a limitação não é a opção, sou inteiramente contra a censura, essas coisas. Obviamente há limites e esses limites estão estipulados pela lei. Crime de ódio existe e está tipificado para isso, precisamente. Portanto, nós sabemos onde é que estão as linhas, não é? De resto, acho que a liberdade de informação é importantíssima, a liberdade de expressão é um pilar das sociedades democráticas. Tenhamos cuidado na forma como as nossas crianças estão expostas a tudo isto e como é que elas começam efetivamente a lidar com estas plataformas sem terem qualquer sentido da forma como elas têm impacto. E do perigo também que está ali, não é? Diante. Sim, eu estava a referir-me, obrigada, Vanessa. Eu estava a referir-me numa lógica que me preocupa, que é da relação com o outro, ou seja, a forma como nós coexistimos presencialmente e lá está, há conflitos, há tensões nas escolas, as pessoas chateiam-se, às vezes até se agridem fisicamente, etc. E tudo isto faz parte e uma pessoa tem que entender e tem que tentar perceber como é que se consegue transformar este tipo de conflitos e tensões numa situação positiva, não é? Mas é importante perceber que as redes sociais dão aqui uma dimensão a isso que é natural, que é uma dimensão bastante negativa, não é? Isso é um primeiro ponto. Portanto, a forma como nós nos relacionamos com o outro é importante perceber como é que ela fica distorcida nestas plataformas. Mas, para além disso,
aquilo que estava a dizer, que é a própria informação que é vinculada por aqui, é uma informação que é tendencialmente polarizante, porque a lógica é de conseguir mais likes e mais... Verdade. E os algoritmos funcionam assim, e, portanto, o que nós estamos a fazer é alimentar esta máquina, e esta máquina alimenta-se muito mais de polarização do que de harmonia, alimenta-se muito mais de agressividade do que de sensibilidade, e, portanto, nós temos que ter essa consideração de que liberdade de expressão, liberdade de informação, há limites e há a adequação à idade das pessoas e da forma como nós podemos e devemos proteger os jovens e as crianças destes meios. Sim. E, mais uma vez, a responsabilidade de nós, como pais, a responsabilidade da família, Tereza, sim. é imensa. Não que nós vamos culpar, né? Não é isso, né? Mas a gente não pode se eximir daquilo que nos cabe fazer para orientar, né? E uma coisa tão bacana que você trazia, que a chave, né? A formação do pensamento crítico, ensinar o jovem, porque nós temos que... Esse jovem está nas mãos dele, né, Tereza? Sim. Está nas mãos dele o futuro da humanidade. Então, assim, para mim, assim, foi uma luz também como mãe, né, de uma jovem, formação do pensamento, ensinar a interpretar criticamente aquilo que ele vê. Exatamente. Eu acho que nós, pais, também podemos fazer isso, né? Intervir, claro. Ver junto, questionar, conversar, não é? Exatamente. Porque hoje a gente vê tanto isolamento dentro da própria casa e eu fico pensando aqui, refletindo também. E eu sei que quem nos acompanha também está fazendo essa reflexão. Tanto isolamento, cada um no seu ecrã, sim, que é uma chamada para nós. Olha, como é que eu estou formando o pensamento crítico nesse meu filho jovem? Sim. Eu não sei se percebeu de uma série de televisão chamada Adolescência, Sim, uma série inglesa. Os meus filhos ainda são demasiado pequenos e, portanto, eu não fiz isso. Eu vi a série sozinha e é arrepiante. Arrepiante, Mas eu tive vi. muitas amigas com filhos mais velhos que viram a série com eles. E, portanto, foi um espaço de diálogo daquilo que a Vânia estava a fazer, que é o nosso papel dentro da família, a nossa responsabilidade parental, de discutir estes temas. E às vezes estes temas não surgem de forma espontânea à mesa do jantar. E às vezes uma série é uma forma de abrir esse debate, ver juntamente com eles, claro que adequada às idades, não é? Os filmes e as séries que nós vemos, mas aproveitar essa tecnologia que existe, não é? E há séries muito boas que nos questionam e que nos interpelam, não é? E fazer esse questionamento e esse interpelamento juntamente com as crianças e com os nossos filhos em casa e, portanto, aproveitar aquele mote, não é? E dizer, o que é que tu achaste disto? E isto também acontece na tua escola? E achas que estas formas de violência são... transversais, como é que tu entendes isto? É importante fazermos esse papel. Esse papel não é só do professor, e efetivamente esse papel está dentro das famílias também. Tereza, suas considerações finais para quem está em casa, né, desse tema tão crucial, né, hoje, que nós trouxemos aqui para a conversa, para a reflexão. Então, eu queria que você deixasse aí suas considerações mesmo sobre isso. Eu vou com imensa humildade pegar numa expressão que tanto a Vânia como a Telma, que nos ajudou aqui a preparar este programa e a quem agradeço muito, que é a ideia de que todos nós somos construtores da paz. Ou seja, nós temos uma obrigação, e essa obrigação é uma obrigação moral, de intervirmos na sociedade onde nós existimos para a tornarmos melhores. E a construção do caminho da paz, ou seja, de termos sociedades mais pacíficas, cabe-nos também a nós. E penso que a maior parte das pessoas que nos está a ouvir depois tem aqui uma camada acrescida, não é? Que é da responsabilidade moral religiosa. Enquanto católica, eu sinto-me interpelada diretamente a intervir na sociedade onde eu estou. Mas mesmo sem essa camada, todos nós temos uma obrigação de ajudarmos a construir uma sociedade melhor. E isto implica atos desde a forma como nos relacionamos com os outros à nossa volta, e a forma como protegemos os outros, e nomeadamente temos noção de quem é que é mais vulnerável, quem é que precisa dessa ajuda mais do que os outros, quem é que efetivamente depende de todos nós agirmos em prol do seu bem-estar e, portanto, termos essa atitude do ponto de vista mais micro nas nossas relações e depois em termos de ação coletiva. Nós, para sermos construtores da paz, temos que nos mobilizar em conjunto enquanto comunidade nesse sentido e, portanto, acho que esse é um desafio que é um desafio constante em permanência. Sim.
É um desafio que nós precisamos abraçar. Então, a sua presença hoje no programa causou isso em nós. Eu tenho certeza que quem nos acompanha teve essa sensação, né, de que há sempre o que nós podemos fazer para melhorar. E também nós temos muito a fazer. Então, eu quero agradecer muito a sua presença, esse programa, a forma como você também trouxe, de uma forma leve, acessível, né, a nós, ao nosso público. E desejar que você continue nesse trabalho tão bonito de formação, Tereza, nas universidades, porque realmente ali estão as peças fundamentais para que o nosso mundo viva de forma melhor, né, para as próximas gerações, né? Então, eu vejo assim, ó, Deus colocou nas mãos de vocês, dos professores universitários, né, essa formação. Então, eu quero realmente, assim, pedir que Deus te abençoe nessa missão tão bonita que você tem de formar os jovens. Muito obrigada pelo convite, foi um gosto enorme e muito obrigada pelo vosso trabalho aqui. Claro. Obrigada a nós por você ter vindo, obrigada a quem nos acompanhou de casa, ao nosso público tão querido, aos nossos benfeitores que mantêm a Canção Nova no ar, né? Graças à sua ajuda é que nós podemos trazer profissionais aqui do nível da professora Tereza, ter essas conversas, essas reflexões tão importantes para a nossa formação. Então, assim nos despedimos nesse Manhã Viva de hoje, lembrando que o programa fica gravado no YouTube da Canção Nova Portugal. Você pode enviar para alguém, rever esse programa e nosso abraço e até o próximo Manhã Viva, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.